Iremos começar já de uma maneira muito especial. Eu confesso para vocês que para mim é motivo de muita emoção anunciar o primeiro palestrante do dia, uma pessoa que faz parte de toda a minha carreira esportiva, uma voz inigualável, inconfundível, e é muito bom estar aqui para poder anunciar esse profissional que tem uma qualidade incrível. Vamos começar de maneira muito especial com a palestra 40 anos de Jogos Olímpicos, revisitando essa história com a participação dos clubes. Será ministrada pelo renomado jornalista, comentarista esportivo e locutor, nascido em São Paulo no dia 9 de setembro de 1958, com uma carreira que começou em 1975. Aliás, a carreira dele começou no meu ano de nascimento. Ele é um dos nomes mais respeitados de jornalismo esportivo, especialmente em eventos olímpicos. É conhecido por sua habilidade de narrar de maneira envolvente e precisa, mesmo em situações desafiadoras, como a famosa transmissão às cegas de uma luta de judô nas Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Atualmente trabalha nos canais Rede Bandeirantes e Band Esportes, continuando a compartilhar seu vasto conhecimento e, sobretudo, paixão pelo esporte. Então, por favor, preparem-se para uma jornada emocionante pela história dos Jogos Olímpicos e pelo papel fundamental de vocês, isso mesmo, dos clubes na formação de atletas de alto rendimento. Vamos receber ele, que esteve em todas as edições dos Jogos Olímpicos, de Moscou 80 até hoje. O senhor Olimpíadas, por favor, venha para cá, Álvaro José. Obrigado. Você é sensacional. Olá, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui, principalmente com tanta gente. Eu vou tirar meu celular, porque tem uns números depois que eu tenho que passar, que realmente números de vocês, que são espetaculares. E é claro que eu quero colocar isso. Eu gostaria de colocar também que os Jogos Olímpicos, eles são realmente impressionantes. E eu não vou começar com a minha primeira abertura, que foi Barcelona 92, onde fui escalado pelo Luciano do Vale e pelo Armando Nogueira. Porque em 1980, em Moscou, eu fiz pela Rádio Bandeirantes. 84, 88, eu não fiz a cerimônia de abertura. Em 92, o Armando se divertia porque eu contava histórias olímpicas, inclusive de Olimpíada Antiga, e ele falava, temos que botar isso no ar. E foi quando ele resolveu me escalar. Casualmente, isso não está nem no meu roteiro, casualmente, na abertura de Barcelona 92, tinha um grande segmento chamado Mediterrâneo Mar Olímpico, que quem cantava era ninguém mais, ninguém menos do que Carreiras e Pavarotti, quando o mar Mediterrâneo se abria, ao mesmo tempo que Hércules, claro que interpretado por um robô, abria os dois lados do mar como se fosse uma comporta. Só que aí é tal qual um desfile de carro alegórico. O barco que sairia da Grécia com os curetes para fundar Barcelona quebrou 2 rodas e não tinha como andar. Então eu fiquei contando história de Olimpíadas antigas e principalmente de mitologia, tanto da Guerra de Troia, os barcos que saíram com Ulisses, o grego, e também de Enéas, que posteriormente seu filho fundaria a cidade de Roma, e Ulo fundaria Roma. Então tudo isso, você para ver a Olimpíada, o tamanho da Olimpíada, não tem absolutamente nada igual. Claro que se tivesse tempo eu falava de problema político da Olimpíada e por aí afora. Mas o nosso assunto são vocês, são os clubes. E eu vou começar do começo. Afinal de contas, quando foi nossa primeira medalha? 1920 em Antuérpia. Quando a gente não sonhava que o time Brasil seria time Brasil. Mas 3 atiradores viajaram para Antuérpia de navio. E tiveram no navio os revólveres roubados. Eles eram do Fluminense de Futebol e Regatas. E foi exatamente a primeira medalha olímpica do Brasil, a prata de Afrânio Costa, lá em Antuérpia, em 1920. O dia seguinte, Guilherme Paraense, também do Fluminense,
tenente do Exército, conquistou a medalha de ouro. De lá para cá, muita coisa mudou. Mas eu tenho que tocar num caso olímpico, que envolve clube. Helsinki, 1952. A União Soviética participava pela primeira vez da Olimpíada. A União Soviética que havia vencido a Segunda Guerra Mundial do lado leste. Ela que tinha invadido Berlim. A guerra terminou em 1945. Em 1952, os soviéticos iam participar pela primeira vez da Olimpíada. O chefe da delegação soviética era Lavrenti Beria, braço direito de Stalin, que garantiu que os soviéticos ganhariam todas as medalhas de campo e pista. Ou melhor, de campo e salto. E a pista com os americanos, obviamente. Só que esqueceram dele. Ademar Ferreira da Silva, atleta do São Paulo, bancado pelo São Paulo. Seu técnico, Dietrich Gerner, recebia salários do São Paulo e durante um bom tempo trabalhou também como preparador físico do time de futebol. E Ademar chegou na Olimpíada com a marca de 16 metros e 1 centímetro, no salto triplo. O seu grande rival, Leonid Sherbakov, tinha marcas espetaculares e diziam que já tinha quebrado o recorde mundial em treino. O fato é que Ademar superou 4 vezes a marca de 16 e 1, Sherbakov superou 3 vezes, o recorde foi de 16 e 1 para 16 e 22, e foi a maior prova de salto triplo da história, vencida pelo brasileiro. E em Melbourne, 56, outra vitória do Ademar. E quando vocês olham a camisa do São Paulo, vocês veem hoje 5 estrelas, mas as 2 de cima são referência às conquistas de Ademar. Ademar que quebrou 6 vezes o recorde mundial. Então, se a gente pensar realmente, se não houvesse o clube naquele momento, Ademar não teria chegado onde chegou. E aí, as dificuldades. Porque todo mundo pensa, o Brasil vai ganhar 20 medalhas na Olimpíada, vai ganhar 21, 25. Espera aí. O Brasil começou a ganhar muita medalha a partir de Atlanta 96. Até Atlanta não tinha esse carnaval de medalhas. E é exatamente isso que a gente vai pautar. Porque nesta caminhada olímpica, em 52, tivemos também uma medalha do interior de São Paulo. O Yara Clube teve o nadador Tetsuo Okamoto, medalha de bronze nos 1.500 metros nado livre, o que também ninguém esperava. E nos resultados de Helsinki, naquela época existiam os peixes voadores do Japão. Eles colocaram Tetsuo Okamoto como japonês e não como brasileiro. Mas os clubes começaram a formar grandes jogadores, grandes atletas, grandes craques. E a gente dá um pulo no tempo, e eu não estou começando a falar das minhas Olimpíadas, não. Para o voleibol. 1972, Munique. Em 1972, em Munique, o vôlei no Brasil era amador. 3 treinos por semana, 2 horas de treino, acabava o jogo, qualquer adulto, jogador de seleção brasileira, um misto e um refrigerante. Teve muita gente que está aqui que já viveu isso também. Só que o técnico convocado pela Confederação Brasileira de Vôlei era do paulistano, Valdemir Robani. E todo mundo pensou que ele ia colocar vários jogadores do paulistano. Aí ele colocou os 2 melhores do Pinheiros, Moreno, hoje no Comitê Olímpico do Brasil, Antônio Carlos Moreno, também destaque da Pirelli, e Gens, e colocou 2 do Minas Tênis Clube. Espera aí, mas como colocar jogador do Minas? De onde são esses? Luiz Eymar e Mário Marcos. Luiz Eymar se tornou simplesmente um dos 6 maiores jogadores da Olimpíada de Munique. E por que eu estou falando do vôlei se o Brasil não ganhou? Porque foi a primeira vez que todo mundo viu a velocidade do time do Brasil. Foi a base do que iria acontecer em 1984. Porque até então, ninguém tinha noção de onde o Brasil poderia chegar. E chegou. Munique 72, com aqueles jogadores, inclusive com o levantador reserva, que todos conhecem, Bebeto de Freitas, o técnico da geração da prata, em 1984. Só que, de Munique 72, passando por Montreal 76, aí chegamos, a Moscou 1980. A Olimpíada do boicote. Os americanos não foram, os brasileiros realmente estavam
muito empenhados. O basquete tinha a chance de chegar à medalha, que está aqui o Marcelo Vido, que integrou aquela seleção brasileira de basquete, e o Brasil teve 2 chances contra a Iugoslávia, e acabou perdendo a bola em bandejas, e a Iugoslávia venceu. O Brasil tinha batido a Itália por 19 pontos de diferença, e no final o Brasil acabou ficando na 5ª colocação, quando poderia ter feito a final olímpica. Mas Moscou 80 foi diferente. Moscou 80 foi, talvez, um dos maiores problemas da história olímpica. Teve um dia que nós iríamos ter provas significativas no Estádio Olímpico em Moscou, Estádio Lenin. E era o dia do João Carlos de Oliveira. João teve 4 saltos queimados. O australiano Ian Campbell teve 5 saltos queimados. E no final, a medalha de ouro foi para Jacques Udimai, da União Soviética, e a prata para o Vitor Saneyev, que já era tricampeão olímpico, ficou com a medalha de prata. Bom, João ficou meio frustrado, muita gente reclamou, dizendo que ele não tinha queimado pelo menos 2 dos saltos. E os australianos, a TV australiana fez a captação de imagem, isso é muito importante. O celular, a gente tem a captação de imagem digital, que era tal qual o VT antigo. Só que a captação de imagem daquela prova foi feita pelos australianos em filme, em película. E o filme hoje, você joga para o computador, você tem a perfeição ali. Você faz a transposição perfeita das distâncias. E aí o que aconteceu? Os australianos entraram no Comitê Olímpico Internacional com uma ação. Porque Ian Campbell, segundo eles, fez um salto de 17 metros e 92 centímetros. Teria quebrado o recorde do João. João fez 2 de mais de 18 metros. Muito antes do Jonathan Edwards. Nesse momento em que todo mundo fala do olimpismo, todo mundo fala do grande momento dos Jogos, da tradição dos Jogos Olímpicos antigos, aí se esquecem desse momento, desse instante em Moscou, que realmente é uma página negra da história do esporte mundial. Pior para nós, porque afetou diretamente um atleta nosso, que depois teve um problema sério e viria a falecer, saindo aqui de Campinas numa formatura e terminando num acidente aí numa curva da Via Anhanguera. Assim foi a Olimpíada de Moscou. Moscou, 1980, uma Olimpíada que eu coloco na cabeça, eu trabalhei pela Rádio Bandeirantes, que eu quero esquecer. Bom, o André Heller já falou tudo aí. Aí a presença dos clubes, né? O tiro esportivo, o basquete, o atletismo, natação e a vela. A vela, que primeiro tivemos a medalha de ouro em 68, do Reinaldo Conrad de Bucarcordes na classe Flying Dutchman, e também no basquete, em 1948, aí que está, um craque do Fluminense, um craque do Flamengo Algodão, do Fluminense Rui de Freitas, levaram à seleção brasileira a medalha de bronze olímpica. E nessas primeiras Olimpíadas, o que a gente viu? O esforço dos brasileiros, conforme eu falei. Moscou 80 já falei, agora vamos para a primeira Superolimpíada. Por que Superolimpíada? Porque quem viveu Moscou 80, nós vivemos a Olimpíada dos governos. Ou o governo bancava a Olimpíada, ou não tinha Olimpíada. A partir de Los Angeles 84 entraram patrocinadores, tivemos a iniciativa privada. E os clubes se fizeram presentes numa estupenda delegação brasileira. Joaquim Cruz foi medalha de ouro. Mas a gente tem que destacar. Medalha de prata para o Ricardo Prado. Ricardo Prado, que foi atleta do Pinheiros e na época estava defendendo o Flamengo. E ele foi medalhista de prata, ele que tinha sido ex-recordista mundial dos 400 metros medley em Guayaquil, 82, com 4 minutos, 19 segundos, 78 centésimos. Eu sei porque eu narrei a prova, só por isso. Em 84, mostrou um outro lado do nosso esporte. O lado dos clubes empresa. Porque se não fosse a Atlântica Boa Vista, não tinha Bradesco ainda, ou a Pirelli, não existiria a geração da prata. O Brasil foi medalha de prata nessa Olimpíada. A arena de Long Beach fervia. E todo mundo ficava consternado. Como é que o Brasil jogava tanto voleibol assim?
No dia 6 de agosto de 1984, talvez um dos maiores dias da minha vida olímpica, eu narrei no Coliseu de Los Angeles a vitória do Joaquim Cruz. 1 minuto 43 nos 800 metros rasos. E tive que sair correndo, Luciano do Vale fez, da televisão, a entrega de medalhas ao Joaquim. Porque na sequência nós íamos pegar o carro e iríamos para a arena de Long Beach. Sim, era essa correria. E não tinha faixa olímpica na época, que nem o Rio 2016, não. Então tinha o trânsito de Los Angeles, o trânsito da grande Los Angeles. Chegamos em tempo, o Brasil, no dia 6 de agosto, ganhou por 3-0 dos Estados Unidos, numa jornada inesquecível. Mas, 3 dias depois, um dia depois ganhou da Itália a semifinal, e 2 dias depois perdeu para os Estados Unidos a final, sendo consagrada a geração da prata, com William, Bernard, Montanaro, Amaury, Renan, enfim, todos os jogadores que deram o primeiro grande passo no pódio olímpico. Um pódio realmente sensacional. Mas chegamos a Seul 88. Seul. O esporte coletivo do Brasil teve uma queda, os clubes estavam investindo cada vez mais e é o tal negócio, né? Teve um cara que eu reputo como um grande atleta presente ontem e, de repente, tem um cargo em clube que eu não sabia, eu desconhecia. Mas o fato é que em Seul 88, o Brasil não conseguiu chegar às finais de natação, a nenhuma final. Não, chegou numa, com o Rogério Romero no nado de costas. Rogério Romero é o único brasileiro da história, ele que é do Minas Tênis, a disputar 4 finais olímpicas. É o único nadador que chegou a 4 finais olímpicas e disputou 5 Olimpíadas. Ou seja, realmente algo sem precedentes. Lembrando, o outro dia estavam me falando, cadê ele? Cadê o Rogério? Ah, você ficou atrás, ficou com vergonha, né? Mas o fato é que a gente sente isso, né? O grande atleta, o super atleta, sai de uma posição e depois se destaca em outra. Ele hoje realmente, num cargo diretivo no Minas Tênis Clube, conseguindo isso. E essas Olimpíadas dos anos 80 foram realmente terríveis. Na questão política, né? Não precisa nem falar. Em Seul, já que o André falou que... Não, narrou uma luta de judô sem ver, que eu vou falar já. Em Seul 88, teve a queda do avião da Korea Airlines em cima da ilha de Sakhalina. O dia seguinte da Olimpíada, eu estava indo atrás de 2 jornalistas da Alemanha Oriental, e aí pediram que a gente tirasse a roupa, porque achavam que podia ter bomba. Não tinha os sistemas de segurança de hoje. E não é que eu fiquei por sorte eu estava de sunga, né? Eu fiquei de sunga ali, enquanto que as alemãs, totalmente descontraídas, ficaram com roupa de baixo e tal, achando graça da situação. Por quê? Possivelmente na Alemanha Oriental elas passavam apuros muito maiores. Mas agora nós vamos à Olimpíada que eu acho espetacular, Barcelona 92. Em Barcelona, eu fiz a luta de judô sem ver, a luta de judô do Rogério Sampaio, que o irmão tinha falecido, ele que representava o Regatas e Santos. E quando chegou na Olimpíada, todo mundo falava, não, o Duquelmas é o melhor lutador. E era um dia, ele lutou no dia 1º de agosto de 1992. Aquele dia eu não esqueço até hoje. Eu estava no Estádio Olímpico de Montjuïc, fiz a prova dos 5.000 metros rasos, e naquela época tinha uma série de botoneiros, uma série de botõezinhos, em que você apertava e mudava o sinal, que era feito principalmente para o leste europeu e para a América Latina, que podia mandar menos jornalistas, que podiam fazer toda a transmissão do local que eles estivessem. Álvaro, coloca no tatame B, que vai ter isso. Tá bom. Aonde que é o tatame B? Botoneira 11. Apertei a 11, apareceu um treino de hipismo. Apertei a 10, estava lá o judô. Ah, tranquilo. Ah, tem um lutador aqui da Mongólia e um outro do Japão. Não. São 2 mulheres, uma da Argélia e uma francesa. Aí fui lá, não existia o tatame B. Era a primeira luta dele contra o português Almeida.
eu não tinha o que fazer. Não, você que tem que fazer. Eu falei, não dá para alguém fazer aí? Não, não dá. Aí nós tínhamos um árbitro de judô que era editor de imagem. Imediatamente, eu só falei, só pedi, por favor, me ajuda. Quando ele estiver em pé, fala quando for a pegada. E quando ele estiver no solo, você me avisa, porque daí eu falo a técnica de solo e tudo mais. Eu transmiti a luta assim. Imaginando. E não é que bateu a imagem com o áudio, tanto que quando terminou, até hoje eu não acredito, a luta está no YouTube, o Rogério Sampaio contra o Almeida, e no momento em que terminou, ele falou, o pessoal quer falar com você. Abaixou o talkback, uma salva de palmas, porque a imagem estava sincronizada com as palavras. Eu não imaginava que foi assim. A segunda luta com o Kang da Coreia do Sul foi igual. Eu fiz, não com a mesma perfeição, mas acertando. E quando ia ter a terceira luta, tem a terceira luta, mas falta 1 hora, vai comer aí no Montjuic. Eu desci voando, porque o centro de TV era ali embaixo, dava tempo realmente para fazer toda a cobertura, olhando. E depois fiquei sabendo que a luta tinha sido até postergada. A terceira luta foi postergada e o Rogério Sampaio, ele na verdade ganhou as 3 primeiras por Ippon e lutou contra o campeão mundial, o Duquelmas, na semifinal. Quando ele ganhou o Duquelmas, eu tinha certeza que ele seria medalha de ouro, porque ele já tinha lutado contra o Josef Kzak 2 vezes e tinha vencido as 2. Então, ele foi campeão olímpico assim e extremamente confiante. Do fato é que Barcelona 92 também mostrou outra coisa, né? As mudanças do técnico Zé Roberto Guimarães, que tinha perdido a Liga Mundial e todo mundo falava mal, um negócio igual ao Bernardinho hoje, igualzinho no vôlei. Aí o Zé Roberto mudou o time, acertou o Marcelo Negrão para fazer uma passagem de bloqueio de meio, que ele não mostrou na Liga Mundial. Carlão batendo a ponta, para ele poder bater uma bola e não ter nenhuma dificuldade com relação a bloquear. E o resultado? O resultado foi que o Brasil foi campeão olímpico. E o que ficou daquele time? Lembrando que 4 jogadores daquele time entraram na seleção do campeonato. Eram 4 jogadores do Esporte Clube Banespa, formados do Banespa. O Banespa que hoje pode deixar de existir em função de desacordo com o banco que comprou o Banespa. O Esporte Clube Banespa conquistou aí, foi base da seleção olímpica. E aí perguntaram, por que o Banespa não pegou a seleção de vôlei ao invés do Banco do Brasil? Teve essa reunião, o presidente do banco falou, não, nós somos um banco do Estado, nós não temos interesse no país. Por isso que o Banco do Brasil apoiou, abraçou a seleção olímpica de 92. Caso contrário, o logotipo seria totalmente diferente, mas essa é a história. E Barcelona 92 também mostrou um pinheirense, que quase foi roubado. Gustavo Borges. Gustavo Borges chegou na 2ª colocação, Popov ganhou a prova dos 100 metros nado livre, e o que aconteceu? A batida do Gustavo Borges não foi registrada, ele ficou na 7ª colocação no painel. E aí todo mundo ficou assustado, como foi 7º? E aí teve a briga, o Araci Nunes foi lá, e ele faturou de fato a medalha de prata. O Brasil saiu com 3 medalhas de Barcelona 92. Uma Olimpíada inesquecível, porém com apenas 3 medalhas. Atlanta 96, aquela abertura com Muhammad Ali foi absolutamente inesquecível. Inesquecível, e ele demonstrou aí todo o seu poder e o seu carisma como um dos maiores atletas de todos os tempos. Inclusive, os americanos o colocam à frente do Michael Jordan. Colocam o Pelé e o Muhammad Ali como os maiores atletas da história, aqueles que mudaram realmente o esporte. E Barcelona 96 mostrou, na minha opinião, um momento muito significativo. Porque queiram ou não, que delícia, queiram ou não, as medalhas da Vera, né, Lars? Tem um sabor todo especial. Tivemos o primeiro ouro do Robert Scheid, o ouro do Torben Grael e do Marcelo Ferreira. Lembrando que o Lars, que está aqui, tem 2 medalhas de bronze olímpicas. E o mais significativo de tudo, foi exatamente em Savana que o Brasil percebeu que poderia ser muito grande. Além, é claro, da vitória do Flamengo, porque era time Flamengo, com Jaque Silva e Sandra no vôlei de praia. Elas faturaram a medalha de ouro no vôlei de praia, numa final inesquecível contra Mônica e Adriana, quando as duas
As duas duplas brasileiras bateram tanto australianas quanto norte-americanas para chegar à final. Ufa! Anos 90. Já estou acabando, hein? E o ano 2000. Sydney 2000, estou com aquele agasalho lá que parece um fundo do mar. Isso aí eu não achei mais esse casaco. Mas Sydney 2000 mostrou o quê? Mostrou realmente uma força do time Brasil. E todo mundo, não, foi péssima campanha, não teve uma medalha de ouro. Espera aí, pessoal. Foram 12 medalhas. 6 ouros, 6 pratas e 6 bronzes. É um número significativo. É um número muito grande. O Robert Scheid, do Yacht Clube Santo Amaro, ficou com a medalha de prata, perdendo para o Ben Essley na classe laser. O atletismo do Brasil ficou com a medalha de prata também, o time de Presidente Prudente, e que era da Prudentina, ficou com a medalha de prata no revezamento 4 por 100 metros rasos. E as lições de Sydney acabaram ficando para quando? Para Atenas. Atenas 2004 foi simplesmente a melhor Olimpíada do time Brasil. Foram 5 medalhas de ouro. Quando começaram as competições, a gente ficou arrepiado. E eu, por exemplo, fui numa quadra de vôlei de praia, no caminho para o templo mais antigo da Grécia, que é o templo de Poseidon em Sunion, onde o vôlei de praia estava. Ricardo e Emanuel faturaram a medalha de ouro. O vôlei masculino, obrigado, hein, André? O vôlei masculino faturou também a medalha de ouro, naquela que é reconhecida como a maior seleção já formada no voleibol mundial, a seleção de 2004. Jogadores de diversos clubes, jogadores que fizeram uma diferença significativa na história do esporte. Foram 5 medalhas de ouro do Brasil. 5 ouros, ou seja, tudo seria possível. Até que nós chegamos em Pequim. A China entrou na primeira Olimpíada em Los Angeles, 84. Ela furou a cortina de bambu. Pequim, 2008, acabou se transformando na maior Olimpíada de todos os tempos. Nunca teve uma estrutura igual a Pequim. E nunca vai ter, é impossível. Pequim fez uma Olimpíada realmente espetacular. Mas o Brasil chegou a 3 medalhas de ouro. Imagina só, 5 ouros para 3 ouros, mas era na China, era uma outra realidade, era uma outra condição naquela época. Um dos ouros veio do vôlei feminino, primeira medalha de ouro do vôlei feminino. E o outro ouro, ai como eu sofri. Ninho do Pássaro, 2008. Agosto de 2008. Mauro Image fez o primeiro salto. Primeiro de uma série de 6. 7 metros e 4 centímetros no primeiro salto. Melhor marca. Não, ela é medalhista. Calma. As outras têm mais um tanto de saltos. Entre elas, a russa Tatiana Lebedeva. Lebedeva que vinha da escola da União Soviética. E que poderia, no último salto, levar a medalha de ouro. E eu fiquei contando histórias no Ninho do Pássaro simultaneamente com o voleibol feminino. Era o dia da medalha de ouro do feminino e o dia da Mauro Image. Veio o último salto, o 6º salto da Lebedeva. Ela voou. Claro que a gente não sabia quem tinha ficado na primeira colocação. E não saiu o resultado imediato. Aí, ela pode falar que era de clube A, clube B, mas ela é atleta do São Paulo Futebol Clube. E aí, quando a Lebedeva bateu, claro que saiu. Eu estava tanto com o monitor como no Ninho do Pássaro, só que as competidoras tinham o resultado assim. A Lebedeva saiu assim e a Mauri começou a pular. Eu já gritei que ela era campeã olímpica, mas eu não tinha a marca dos 7 metros e 3 da Lebedeva. Por 1 centímetro, a Maureen foi medalhista de ouro, conseguindo um feito sem precedentes na primeira medalha de ouro de uma mulher brasileira numa Olimpíada.
Mas essa Olimpíada me deixou sem fôlego. Luciano narrou brilhantemente o vôlei feminino e ele fazia uma campanha desde 84 para as mulheres do esporte. Ele criou um segmento no Show do Esporte chamado Essas Mulheres Maravilhosas. E o prêmio para o Luciano veio quando? Em 2008. Aquele dia que a Fabiana e a Thaísa, que está hoje na seleção brasileira, fizeram os bloqueios, bateram os Estados Unidos e chegaram à conquista do ouro, foi o máximo para ele. Ele não narrou 2012 e viria a falecer em 2014, mas narrou o ouro do vôlei feminino. Já, aquele dia também foi marcante. No último dia das competições de natação e o primeiro do atletismo, um brasileiro fez 21 segundos 30 centésimos. Um brasileiro? Um pinheirense, Betinho. César Cielo. A única medalha de ouro em piscina do esporte do Brasil. A única vez que um brasileiro subiu no ponto mais alto do pódio na piscina. Não é em prova de águas abertas. César Cielo conseguiu 21 segundos 30 centésimos. E eu tive um raro privilégio. Está aí no YouTube, vocês podem procurar. Nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007, o César Cielo fez 21,84, ganhando a medalha de ouro. O Nicolas Santos ficou em segundo no PAN. 21,84, mas o recorde mundial da época do Popov era de 21,64. E aí eu comecei a gritar no PAN que com esse tempo ele poderia ser medalha nas Olimpíadas e até chegar ao ouro olímpico. Então um monte de moleque colocou lá embaixo, Álvaro José, mãe de Iná e tal, tudo mais. Mas o tempo nesse esporte é o senhor da razão. Quando você tem o tempo ao seu lado, tudo é possível. E foi assim o meu sofrimento em Pequim. Porque Pequim para voltar foi difícil, viu, pessoal? O fuso horário se acerta na ida, mas na volta... Vamos lá, vamos pular. 2012. E aí aí temos um crescimento muito significativo. 87% dos atletas em Londres eram de clubes. No Rio 2016, 456 atletas, 84% deles de clubes. Tóquio 2020, 15 das 21 medalhas do time Brasil foram conquistadas por atletas vindos dos clubes. Aqui, a gente tem realmente a realidade de vocês, a diferença que vocês fazem no esporte no Brasil. Porque se não fossem por vocês, nós não teríamos esse sucesso de 2012, 2016 e 2020. E tem gente ainda falando, não, podia ter ganho mais medalha, o fulano foi quarto. Calma, está numa final olímpica, é um negócio absurdo. Então, Londres 2012, o bicampeonato do vôlei feminino foi arrepiante. A Sara Menezes conquistando a medalha de ouro do judô. E o pinheirense Arthur Zanetti, na ginástica, nas argolas, conquistando também a medalha de ouro. E o Rio 2016, as 7 medalhas de ouro do Brasil, uma outra realidade. Lembrando que, algo bem significativo, o comitê organizador dos jogos, todo mundo fala do surf, skate, poderia ter optado pelo skate surf em 2016. Tanto que o governo do Rio construiu o Parque Madureira. Eu já fui lá, tem carioca que não foi. E é espetacular. Se tivéssemos a competição, você não joga, né? Mas se tivéssemos a competição no Parque Madureira, seria realmente espetacular. E com os novos esportes, Tóquio 2020, aí o Brasil bateu o seu recorde de medalhas. 15 das 21 medalhas do time Brasil foram conquistadas por atletas vindos dos clubes. E isso realmente é expressivo. Esse é um número realmente que não deixa dúvida. Agora, Paris 2024. 75% dos atletas são formados nos clubes. 75%. E como está a caminhada do time Brasil? Várias chances de medalha. Eu nem elenco. Não, você quer ouro, prata, bronze? Não.
Eu vou só colocar uma citação, vou colocar um vídeo de uma prova que eu narrei recentemente no canal Olímpico, em que muita gente fala de um super atleta, de um atleta incrível, muita gente fala do potencial que se pode chegar. Então a Rebeca está numa fase espetacular. A ginástica rítmica conseguiu 71.500 numa etapa de Copa do Mundo em Milão. E foram aplaudidas de pé até pelas juízas, pelas árbitras. Hoje, o Brasil tem realmente uma condição com os veteranos também, Isaquias, Ana Marcela Cunha, uma grande condição de medalhas. Porém, tem um cara que literalmente estava contundido, teve um ano péssimo de 2023, machucado, foi campeão mundial em 2022 e em 2024 ele deu o cartão de visitas. Primeiro foi em Doha e depois em Oslo, na Noruega. Eu me refiro ao Alisson dos Santos. O que acontece com o Alisson? Ele foi para Doha, pulou uma etapa da Diamond League e foi para Oslo, na Noruega. E vocês vão falar, mas Oslo, na Noruega? Pois é. O recordista mundial se chama Karsten Warholm. É o único homem da história a ter quebrado a barreira desses 400 metros com barreiras dos 46 segundos. Em Tóquio, ele fez 45 segundos, 94 centésimos. Para que vocês tenham uma ideia dessa marca, 45,94. 400 com barreira. Cada barreira tem 87 centímetros. O recorde mundial, que perdurou muito tempo, dos 400 metros rasos, era de 43,86. O cara fez 45,94 com 10 barreiras, de 87 centímetros. Hoje o recorde é 43,01 do Vanniekerk. Mas, Alisson dos Santos foi à Noruega, terra do Karsten Warholm, e o tio do Karsten Warholm tem a casa dele ao lado da pista de atletismo. Inclusive tem as bandeiras da Noruega e tal, ele faz sempre a festa ali. A Noruega é uma potência no esporte, só que no esporte de neve, evidentemente. Eles dominam, eles brigavam em igualdade de condições com Estados Unidos e União Soviética pelo quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno. Então, eles têm uma tradição de torcida. E aí o Alisson foi no lugar mais difícil, porque a Olimpíada é um campo neutro, o Stade de France será um campo neutro. Ele foi à Noruega, ele foi a Oslo da Noruega brigar com o melhor do mundo, que está recuperadíssimo, que está voando. E esse foi o resultado. Tá valendo, Warholm que vai na raia de número 7, já dispara, Alisson junto com ele, são os mais rápidos dessa competição. Warholm, recordista mundial, 45 segundos, 94 centésimos, Alisson na passada, marca a barreira, olha aí, praticamente na mesma barreira, eles estão indo, estão voando, Karsten Warholm e Alisson dos Santos, Alisson na cova dos leões, vai Karsten Warholm, vai Alisson, agora vamos ver a chegada do Alisson, tá chegando junto, Karsten Warholm e Alisson, só tem os dois, vai lá Alisson dos Santos, na mesma passada, vai Alisson, sensacional, 46 segundos, 65 centésimos, quase bate a marca de Rei Benjamin, mas bateu o monstro, aonde? Na Cova dos Leões, ele venceu na Noruega, tempo corrigido, 46,63, melhor marca do ano, grande momento do Alisson, grande momento do time Brasil com vocês. O pinheirense Alisson. Na realidade, esse é um resultado que a gente coloca como potencial medalha para o Brasil. Karsten Warholm tem a melhor marca. Alisson foi lá e ganhou. O duelo vai ser dia 11 em Serra Olimpíada, Dia dos Pais, que eu estarei lá. Então, é dia 9.
Dia 9 será a última prova dos 400 metros com barreiras lá nos Jogos Olímpicos de Paris. Para encerrar, só vou falar uma coisa. Vocês adoram o olimpismo. Os clubes fazem toda a diferença. Vamos pensar na Olimpíada Antiga? A Olimpíada Antiga começou no ano 876 a.C. Terminou em 394 depois de Cristo. Quase 1.100 anos de história. 1.100 anos de competição. Mais do que a idade do Brasil. 1.130 anos. Nenhuma manifestação criada pelo homem durou tanto tempo. Muito obrigado.